Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Taxa de juros Selic em 15%. Nessa apresentação, iremos abordar alguns pontos positivos e negativos quanto ao fato dessa taxa de juros estar nesse patamar, o que pode ser considerada como uma taxa relativamente alta, uma vez que esse é o seu maior índice nas últimas 2 décadas, onde o patamar maior anteriormente evidenciado foi em julho de 2006, no valor de 15,25%. Então nos acompanhe até o final para vermos, como já colocado, alguns pontos negativos e positivos quando a taxa Selic está em alta. Sou José Marta Guieta, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Em outros conteúdos aqui no canal, já abordamos de uma forma mais abrangente assuntos relacionados à taxa Selic, onde apresentamos alguns conceitos relacionados à mesma, como ela é definida, a sua evolução ao longo do tempo. Só para termos uma ideia, em agosto de 2020, a taxa estava em 2%. Isso significa que, passados 5 anos, a taxa já obteve um aumento de 13 pontos percentuais. Já detalhamos alguns tipos de investimentos e aplicações, como tesouros, CDBs, poupança. Já apresentamos também simulações da rentabilidade de vários tipos de aplicações financeiras. Estaremos deixando no final dessa apresentação alguns dos vídeos contemplando esses conteúdos. E vamos nos ater nessa apresentação a abordar alguns pontos positivos e negativos da taxa de juros Selic em 15%, que, como já colocado, é uma taxa efetivamente alta. A variação da taxa Selic impacta vários aspectos econômicos e financeiros, onde podemos destacar a inflação, o acesso ao crédito, as variações do consumo e as aplicações financeiras na renda fixa e na renda variável. A taxa de juros Selic norteia todas as outras taxas de juros aplicadas no mercado financeiro, tanto para as aplicações e investimentos, como também para empréstimos e financiamentos. Então, quando a taxa Selic diminui, a taxa de juros para empréstimos e financiamentos também tendem a cair. Os juros mais baixos, por sua vez, geram um aumento ao acesso ao crédito. Com mais dinheiro em circulação, o consumo também aumenta. O aumento do consumo, por sua vez, pode gerar o aumento de preço, que, por sua vez, gera o aumento da inflação. A taxa de juros Selic em baixa gera também uma redução da taxa de juros sobre as aplicações financeiras, reduzindo com isso a rentabilidade dos investimentos na cadeia de poupança, CDBs e outros títulos. Essa redução da rentabilidade faz com que esses recursos migrem para a renda variável, como aplicações na Bolsa de Valores, por exemplo, aumentando então essa condição. Também parte desses recursos pode migrar para o consumo, onde esse acesso ao crédito mais barato pode incentivar os financiamentos em outros bens, como imóveis, por exemplo. Por outro lado, quando a taxa Selic aumenta, que é o nosso caso atualmente, o acesso ao crédito diminui, uma vez que, pelo aumento das taxas de juros para empréstimos e financiamentos, esse dinheiro fica mais caro. Com menos dinheiro circulando, o consumo, no modo geral, também diminui, gerando então uma redução das taxas de inflação. Como já colocado, a variação da taxa Selic influencia também a taxa de juros para investimentos e aplicações. Essas taxas mais atrativas geram um aumento nos investimentos e aplicações na renda fixa, como CDBs e outros títulos. Com a redução do consumo, parte desses investimentos podem vir da renda variável, uma vez que a redução do consumo gera uma desaceleração na economia, fazendo com que as empresas reduzam a sua rentabilidade, passando a remunerar menos os seus acionistas, que, por sua vez, pegam parte dos seus recursos e migram para a renda fixa. Então, de um modo geral, são esses impactos gerados pelas variações da taxa Selic, sendo inclusive a mais relevante justificativa do Copom para o aumento da taxa Selic manter o controle dos índices de inflação. Feita essa breve abordagem macroeconômica sobre os impactos da taxa de juros Selic, já podemos de alguma forma evidenciar alguns pontos positivos e negativos de uma taxa de 15% ao ano. Sem nos aprofundar muito nos detalhes, podemos destacar os pontos positivos como sendo o controle da inflação, o aumento da remuneração dos investimentos e aplicações em renda fixa, gerando uma maior rentabilidade para os investidores. E entre os pontos negativos, podemos destacar o aumento da taxa de juros para os empréstimos e financiamentos, tornando mais caro e difícil a aquisição de imóveis, veículos, principalmente os bens de maiores montas. Essa redução do consumo, atrelada às dificuldades das empresas em expandir seus negócios através de novos investimentos, geram principalmente a desaceleração da economia, que faz com que o país deixe de crescer. E a redução do crescimento do país, ou seja,
na sua condição de gerar riqueza, afeta economicamente toda a população em geral, em função da redução da oferta de empregos, da redução de salários e outros elementos que afetam a economia de um modo geral. É lógico que manter os índices de inflação controlados também é muito importante, pois uma inflação estável contribui para o poder de compra e do controle orçamentário de todas as pessoas. E como vimos, a taxa Selic pode contribuir para controlar a inflação. Por outro lado, o efeito colateral do aumento da taxa Selic pode ser sentido por todos nós, sabendo como colocado, a médio e longo prazo pode gerar uma recessão econômica. Cabe aqui também ressaltar que o outro ponto, colocado aqui como positivo, que é o aumento da rentabilidade das aplicações financeiras, não é acessível para a grande parte da população, pois a grande parte das pessoas não tem recursos financeiros substanciais para fazerem aplicações financeiras que podem realmente lhe dar um bom retorno financeiro. Podemos até imaginar que o ideal para a maioria da população seria manter os índices de inflação sem afetar o desenvolvimento econômico do país, que, como já vimos, pode ser provocado pela redução do consumo e nos investimentos na produção por parte das empresas. Qual seria, então, a melhor solução? Seria muita pretensão da minha parte dizer que eu teria a solução para o problema. O que eu posso me limitar a colocar é que deve-se buscar sempre um equilíbrio dos índices de inflação sem provocar a desaceleração do crescimento econômico do país, que é o que esperamos que esteja sendo feito por nossas autoridades políticas e econômicas. Trouxemos aqui neste conteúdo esta breve explanação sobre a Selic e as suas variâncias, seus pontos positivos e negativos, para gerar um entendimento e a reflexão sobre este assunto. Se você tem alguma dúvida, alguma colocação a fazer, deixe aí seu comentário. E se a apresentação foi positiva, nos ajude aí com o seu like. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.